debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Eu ouço a tua voz, não deixarei o céu cair. Continuando mais um Destrinchando, isso mesmo, porque a gente está na segunda parte do Destrinchando de Utukara Yanomami, um canto para Davi Copenaua. Eu e Thiago Tártaro embarcamos nessa viagem na semana passada e hoje estamos aqui novamente para dar prosseguimento a esta viagem. Bem, no último episódio, Thiago Tártaro, faça um resumo do que foi o último episódio e por que o ouvinte que por acaso caiu aqui nessa parte 2 precisa ouvir a parte 1. Boa noite, meu amigo Igor, boa noite aí, galera que nos ouve, pessoal que nos dá uma força, estamos aqui de novo. Bom, no capítulo passado, basicamente a gente homenageou o Davi Copenaua com aquilo que nós conseguimos fazer, né, com as condições materiais que nós temos, e a gente fez essa homenagem ao Davi Copenaua falando da obra. Nós falamos do livro A Queda do Céu, que é o livro que ele escreveu, e abordamos 3 temáticas do livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu: a autobiografia, os aspectos culturais Yanomamis e a antropologia que o Davi Copenaua faz da branquitude, que ele opera para com a branquitude. E hoje o que a gente pretende fazer é entrar efetivamente na toada Utukara Yanomami, um canto para Davi Copenaua, obra do homem, do insuperável. Antes de falar propriamente dita sobre a toada, vamos falar aqui sobre quando que a temática Yanomami já foi para a arena. A gente sabe que desde que o Eric Nakanomi assume o conselho, a questão Yanomami volta com muita força, inclusive até com memes, digamos assim. A própria galera do Caprichoso fazia memes que o Caprichoso trazia todo ano Yanomami. Meu Deus, não aguento mais Yanomami. Thiago Tártaro, por que essa questão é tão importante? Por que esse meme não deveria ser um meme, deveria ser uma coisa pra gente criticar? Um meme deveria ser algo pra gente criticar, e eu gostaria de deixar a minha teoria de por que isso acontece mais pra lá. Por hora, ouvintes, meu amigo Igor, eu gostaria de dar uma viajada, de viajar pelas diferentes abordagens Yanomami da era Eric Nakanomi. Ou seja, a gente vai começar aqui por 2017 e vamos chegar até Utukara Yanomami e destrinchar a toada. Eu acho engraçado que esse episódio acabou sendo o maior criador de expectativas, né? A gente já pode chamar essa série de o próprio João Kleber do Destrinchando, né? Porque a gente tá a 1 episódio, 3 prometendo Destrinchando e não estamos entregando. Gente, o roteiro é meu. Me culpem, tá? Tô pronto pra ser cancelado pela 84ª vez. Digamos que esse seja um episódio muito tântrico, Thiago Tártaro. O ápice ainda não chegou. Estamos apenas preparando o terreno para o grande Destrinchando, que está vindo daqui a pouquinho. Mas por enquanto, Thiago Tártaro, fale-me de 2017. Você viu, provavelmente, na TV, né, o Festival 2017. Sim. E você viu o Nankie na arena, com os pajés, com os tuxauas e com a participação do pajé. Faça um resumo de como foi aquele ano. Olha, é um ano especial pra mim. Evidentemente, é o ano em que eu ainda não entendia absolutamente nada. Era o ano em que eu ainda falava, é o carnaval que tem lá. E tudo era muito novo. Eu não cheguei a ver esse festival de cabo a rabo. Eu vi algumas noites de apresentação dos Dois Bois, eu nem me lembro direito de tudo. E conforme eu fui aprofundando os meus estudos sobre o boi, o que se deu de 2018 para cá, eu entendi a grandeza do festival de 2017 e como o Nankie se encaixa de uma maneira primorosa nesse contexto. O tema daquele ano era a poética do imaginário caboclo, né, que reivindicava o modo do caboclo pensar e imaginar tanto a natureza imanente quanto a questão da transcendência como um fator importantíssimo, né? A pintura de como o pensamento dos povos da floresta era importante até para criar a floresta. E o Nankie é tocada no momento dos tuxauas, na primeira noite, que tinha como subtema
tessitura, gênese da cultura cabocla, ou seja, como as coisas vão se imbricando, né? Como uma coisa vai entrando na outra, se é que existe essa palavra, acabei de inventar, né? Como as coisas vão se entrelaçando na cabeça dos povos da floresta, no sentido de criar um sentido. O que eu acho muito interessante nesse contexto falava-se de tessitura, ou seja, como as coisas são tecidas, entrelaçadas, e os tuxauas dessa noite, que é quando o Nanquié é tocada, todos eles são entrelaçados de palha, né? Então, eu acho uma coisa de forma e conteúdo muito bem construída, muito bem imbricada, aí pelo Conselho de Artes, encabeçado pelo Eric Nakanomi. Eu fiquei delirando nisso. Era um trabalho primoroso. Atuado Nanquié, todo mundo sabe, né? Não é de 2017 de forma alguma, é de 1994, é do homem, né? É do nosso gênio Ronaldo Barbosa, e em que pese ela não ser estritamente Yanomami, na bolha do festival ela ficou conhecida como uma toada bem Yanomami, justamente por causa daquele, eu não sei como eu posso chamar, Igor, aquele é um semi-refrão, um mini-refrão, Yanomami lançaram suas flechas, Yanomami seu grito de guerra, explode no ar. Não sei, talvez uma ponte, não sei. Esse dístico tornou a toada conhecida por ser Yanomami, e é muito importante. Tuxauas entram entrelaçados, em palha, fazendo uma referência ao título daquela noite. O pajé Neto Simões, maravilhoso, um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo, faz uma coreografia, faz um ilusionismo, né? Aquele ano o Isao Imamura foi contratado para ensinar alguns ilusionismos para o Neto Simões, para ele fazer na arena. Aconteceu em rituais daquele ano também. E ele faz um discurso reivindicando os direitos da terra. E após o pajé fazer esse discurso reivindicando os direitos da terra, para de tocar o Nanquié e, nossa, até me arrepia, começam a tocar, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, que é a música que ficou marcada na história do Brasil como um hino contra a ditadura civil-militar. E aí, consegue perceber como isso já vai se conectando? Lembra que a gente tinha falado lá no capítulo anterior, a baboseira que aquele livro patrocinado por militares falava dos Yanomamis? Então aqui você fala de Yanomami e você já põe uma música que é um hino contra a ditadura dos militares, que são aquele povo que fez aquelas coisas com os Yanomamis no discurso e na prática. Então você já tem aqui pistas do que tá para vir com essa coisa de por que Yanomami todo ano. Lembremos também, quando a gente comentou a introdução do livro A Queda do Céu, lá no outro capítulo, a gente também não tinha dito que o cara que fez a introdução do livro, o antropólogo Viveiros de Castro, mostrava na introdução daquele livro que ele estava preocupado com os rumos da política. Lembremos que ele escreveu o texto da introdução do livro no meio da década de 10. Então aí a gente já vai vendo para onde a coisa vai indo. A nada em silêncio reclama, a terra ferida no ventre, derrubaram teu chão, a cobiça romper. Sai sentando da grande batalha, sai ferido no chão. E o Pajé vai falar. Índio mutante, nômade errante. Que isso? Sem pátria, sem chão. Vamos fazer ecoar um brado de resistência, luta e revolução. Galera Azul! Vem, vamos embora. Vem! Esperar não é saber. Da resistência! Faz a E a galera canta! A galera canta! acontecer. Canta aí! Vem, vamos embora. Esperar Nós não temos! é saber. Quem Clama! sabe faz a hora. Preservação! Não espera acontecer. E a galera! E a Yanomami lançaram suas E a flechas. galera aplaude esse momento! E a Yanomami seu grito de guerra. Na parcelança! Na parcelança! Do Pajé! Do Pajé! Sensacional! Galera! Vejam o que eles fizeram.
eram apenas um curumim. Anahansera, Por que o mataram? Cabrone do Pam, Simunaíta. Entrego a Deus a alma do curumim. Observe nos olhos, saindo lágrimas de sangue. É o choro. A alegoria item 16. Trabalho sensacional do artista Caru. O Nanquiê, o Nanquiê, o Nanquiê, o Nanquiê, o Nanquiê. 2018, um ano mágico, né, pro torcedor do Caprichoso, um ano de apresentações memoráveis, monumentais, e o Caprichoso vai trazer o apocalipse xamânico. Uma das primeiras vezes que o Caprichoso, se não for a primeira vez que o Caprichoso utilizou o nome do Copenau na toada, né, e por ele ser uma liderança tão importante para essa etnia. Então fala um pouco mais, Thiago Tártaro, sobre 2018, o ritual Apocalipse Xamânico. Aqui o Caprichoso retratou o ritual indígena com os dizeres do Davi Copenaua, né, sobre o garimpo nas terras Yanomami. A gente pode ver de forma cabal a influência da queda do céu, especialmente na letra da toada do Giovanni Bastos. Então você tem ali os termos como epidemia metálica, que aparece no livro, a questão da queda do céu aparece no livro, a Shawara aparece no livro, tudo isso está no livro. Eu diria que essa toada do Giovanni Bastos é o livro musicado. É meio redutivo falar isso, porque o livro tem muito mais aspectos e nuances, né? A gente viu um tiquinho a mais no capítulo passado. Eu vou fazer o apelo aqui de novo, vou ser repetitivo mesmo. É muito importante que vocês leiam esse livro. E, enfim, várias ideias que estão presentes no livro estão presentes na toada do Giovanni. A alegoria do Kenny de Prata, né, retrata ali quimeras, né, monstros fantásticos, parte animais, parte robóticos, tem os drones retratados na alegoria, ferramentaria de garimpo e esculturas de Yanomami em pose de batalha, né, acho que apontando flechas. Eu gosto muito, nesse ritual, da apresentação do Edmundo, da carga de emoção e da introdução de Unanquiê enquanto apresentador faz a apresentação. Eu adoro a flautinha de Unanquiê em introdução de ritual, em introdução de tribo. Eu acho que combina demais com esses momentos. E vale frisar o momento de superação do Caprichoso. Afinal, a escultura central da alegoria desse ritual havia pegado fogo, né? Menos de 24 horas antes do festival. Aquela escultura de um ser que parece um macaco com os braços para cima, aquele bonecão todo tinha pegado fogo, tinha dado perda total. E, inclusive aqui, salvo engano, com a ajuda dos dois bois, né, o pessoal do Garantido deu uma força bem importante para o Caprichoso naquela noite. A alegoria, a alegoria não, né, a estátua, o boneco ficou pronto. E aí foi isso, assim, Davi Copenaua é citado nominalmente na toada, e eu diria que esse ritual é o que mais tem a influência do livro, de todos os momentos que já ocorreram na arena do Bombódromo em relação ao livro A Queda do Céu. Garimpeiros destruindo a terra, e foi liberto a Shawara. Foi liberto a Shawara. Na visão de Davi Copenaua. Galera! Eu vejo Galera! sombras no horizonte de trevas que rastejam sobre a Excepcional a galera participando do ritual! Eu vejo almas afogadas nos garimpos. A Shimu também viu, também sentiu E surge sucumbiu pelo ouro metal centro da alegoria. Letal surreal. no centro da alegoria Epidemia metálica é maldição que se espalha do ventre da terra, tudo que deságua e contamina o seu fantasma. E Yanomami não fecha os olhos. Em 2019, aí que foi o ano que começou o meme, né? Que o pessoal começou a falar, nossa, de novo Yanomami. E aí, Thiago Tártaro, o Caprichoso vem trazendo, na primeira noite de 2019,
o ritual Recura Etaris, né? Aquele ritual com aquela alegoria bem verticalizada, que tinha até escadas, né? O ritual que abriu, fechou. Nem lembro se ele abriu ou fechou, mas ele estava ali na primeira noite. Ele fechou a primeira noite de 19. Fechou a primeira noite de 19 e fale aí sobre Recura Etaris. Bom, Recura Etaris é um dos nomes para Chapiri, que são os espíritos auxiliares. Eu não me lembro de no livro A Queda do Céu, que é gigante, de constar esse nome Recura Etaris lá. O Davi Copenaua, quando ele se refere a espíritos auxiliares, ele fala Chapiri. Mas quando eu fiz o capítulo de Reahu, lá em 2020 ou 2021, eu consultei um calhamaço de fontes. Algumas daquelas fontes, não vou lembrar qual em específico, usam o termo Recura Etari. E é tudo sinônimo, segundo eu estudei para aquele capítulo, né? Então, Recura Etari, Chapiri, Chapiripê são sinônimos para falar dos espíritos auxiliares. E aí, em 2019, o Caprichoso retrata a relação do xamã Yanomami justamente com esses espíritos. A toada é de Christian Coelho, Davi Nakaut, ou Nakauti, Ligiane Gaspari, fala justamente da capacidade que esses espíritos têm de se comunicar com o xamã, ou no caso ali da apresentação do Caprichoso, o pajé, e administrar seres e coisas do mundo físico. Então, versos como voa com os gaviões, dançam, xamã liberta os espíritos, falam dessa capacidade de o xamã em invocar os espíritos auxiliares, eles conseguirem ajudar, inclusive na cura da terra. Interessante, o próprio Davi Copenaua aparece nessa apresentação do Caprichoso com seu irmão, salvo engano, Dário Copenaua. Se eu não me engano, quem dá apoio para ele é o Dário Copenaua, ali ao lado. E ele faz a apresentação do ritual. Não é o Edmundo, né? O Edmundo faz ali pequenas inserções, mas o encargo, né, de apresentar o ritual está realmente nas mãos do próprio Davi Copenaua. Uma honra, né? Nessa fala, o líder Yanomami chamou pela preservação do território e condenou com todas as letras o garimpo. A alegoria, que não dá para ouvir de quem era, porque a narração tá falando bem em cima na hora. Se vocês souberem de quem é a alegoria, coloque aqui nos comentários, por favor. Eu tava na arena, então, mas não me lembro. A alegoria retrata o Pico da Neblina como um grande lamaçal, né? Então tem muito ali tom terroso, tom de marrom, tem até um efeito de coisas correndo, né? Que é justamente esse aspecto. Se você jogar no Google, como é que fica a terra depois que o garimpo passa por ela, o artista Caprichoso conseguiu retratar muito bem o estado de degradação em que fica o ambiente depois da exploração pelo garimpo ilegal. Então tá aí mais uma representação Yanomami no festival. Amazonas, Yama Noamai, Come, Uriteri, Yanomai, Yamakuna. Do tocar dos tambores, recura. Rezam e dançam, rezam e dançam, dançam e dançam. A chegada do grande pajé, que domina do destino, do grande xamã, que já pegam escorpiões, vem a força de Jaguar, na floresta camuflada os camaleões. Libertem os espíritos, libertem os espíritos, libertem os espíritos, libertem os espíritos, curadores da terra. Libertem os espíritos, libertem os espíritos, pajé, pajé, pajé. curadores da terra. E para fechar aqui, Thiago Tártaro, vamos falar sobre o último ritual apresentado sobre a etnia Yanomami, que é o ritual Reahu, né? A gente, inclusive, nós dois fizemos um Destrinchando. Se pá, foi o nosso primeiro Destrinchando juntos em 2020. O ritual Não foi o primeiro destrinchando dessa nova etapa do Papo de Toada, quando passou a ser mais profissional? mais profissional. Antes existiam que são os pilotos de 2019, são inclusive muito bons. Isso. Mas enfim, em 2020 fizemos esse Destrinchando aqui com o Manhão do Espírito, né, que é o nome do ritual Reahu,
e foi para a Arena agora, né, em 2022, né, depois da pandemia, a gente finalmente conseguiu voltar à Arena, e o Caprichoso trouxe novamente um ritual que falava sobre a temática Yanomami, o Reahu, Thiago Tártaro. Eu não vou me repetir, porque a gente tem um capítulo sobre isso, né? Vá lá, né? Ouvir, vou até pedir pro pessoal colocar em algum local desta tela, né? Para você poder clicar aqui e ir para lá. E vamos falar da Arena, né? Para não ficar aqui se repetindo. A alegoria belíssima do Juscelino Ribeiro. Tinha um belíssimo de um bonecão Yanomami em cima. Muito bem detalhado. E cabeças de animais altamente articuladas nas laterais, né? O que fez essa alegoria ter bastante movimento. Como você mesmo, meu amigo Igor, gosta de dizer, foi um ritual. Então teve uma apresentação, uma descrição, evidentemente não era detalhada, porque o ritual é gigante, como vocês podem perceber no capítulo que a gente fez sobre isso, mas pegou ali os pontos principais, teve alegoria, teve uma cênica sensacional de boa, né? Teve a sacada também sensacional de fazer com que o Chapono, que é a casa coletiva dos Yanomamis, fosse vazada, para que você conseguisse ver dentro do Chapono tudo o que estava acontecendo, todos os passos do ritual. Teve a aparição de pajé, estava tudo ali. Uma coisa interessante, no corpo do texto, A Queda do Céu, o Davi Copenaua em si não descreve o ritual. Não é que ele não descreve. Não está no livro, no corpo do texto, o ritual passo a passo. Existe notas de rodapé, que na Queda do Céu ficam no final do livro. E ali nas notas de rodapé tem explicações sobre o ritual Reahu. Considere isto um erro da edição do livro. Eu acho o ritual Reahu uma coisa importantíssima, portanto, se o pessoal aí da editora estiver nos ouvindo, pessoal da editora, coloquem o ritual Reahu no corpo do texto, porque é bem importante. Preparado e começa a surgir os céus do mundo. Muito bem, então a gente passou aí pela era Nakanome com os rituais, né? Claro, tivemos outros grandes momentos anteriormente, inclusive 2014, aquela grande... Eu amo aquela toada Ritual Yanomami de 2014, acho maravilhosa. Mas o Tártaro fez um recorte bem específico para era Nakanome, digamos assim, que é desde quando ele está comandando o Conselho de Arte. Inclusive, vale frisar, o Garantido também, né? O Garantido tem um Ritual Yanomami bem legal em 2003, que a gente deu uma olhada aqui. E tem a toada, que agora não me consta para qual momento de arena foi usado, o Ashimu, que é viver, né, que fala de uma coisa que a gente vai até tocar daqui a pouquinho, que é o massacre de Ashimu. Exatamente. Inclusive, esse massacre será citado em breve no podcast que a gente vai gravar sobre toadas que marcaram e que registraram a história. Inclusive, o roteiro está até escrito, só estou esperando o Thiago Haldeman ficar no ponto pra gente poder gravar esse episódio e soltar, porque vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho de história através das toadas. Então, você que tá ouvindo aí o podcast, já ficou com um spoiler do que vem pela frente aí, vai ser um episódio bem legal. Aguardem! Yanomami eu sou, é tudo que sou, e ninguém poderá calar a minha voz. A gente ouviu aí o primeiro verso, Thiago Tártaro. Yanomami, eu sou, é tudo que sou, e ninguém poderá calar a minha voz. Cara, que sensibilidade do Ronaldo de conseguir traduzir o que é Davi Copenaua e como ele se sente e o quão ele é importante para a comunidade, né? É uma afirmação de identidade.
Exato, exato. É uma afirmação de identidade. E veja, essa toada é uma homenagem ao Davi Copenaua. Só que o que o ouvinte clichê, digamos assim, esperaria? Ele falava, não, eu sou o Davi Copenaua. E ele não fala eu sou o Davi Copenaua, ele fala Yanomami eu sou. Não existe nada intrinsecamente nesse verso. Essa toada ela é bem aberta para interpretação. Então farei a minha. Eu acho que existe nesse começo de toada uma multiplicidade proposital de vozes. Então eu acho que o eu lírico desses 3 primeiros versos, por incrível que pareça, não é o Davi Copenaua. Eu acho que é um Yanomami. Porque conforme eu fui lendo a letra da toada, peraí, isso aqui pode ser outra pessoa, isso aqui pode ser outra pessoa, e isso aqui pode ser outra pessoa, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, na minha interpretação, pode tanto ser o Davi Copenaua se afirmando Yanomami aqui, quanto pode ser outro Yanomami se afirmando Yanomami. Inclusive, a gente, nessa era digital, nós estamos agraciados com uma coisa. Ronaldo Barbosa está no Instagram. Sigam-no imediatamente. Deixem de seguir a Choquei. Mentira, pode seguir a Choquei, mas segue também o Ronaldo Barbosa. No seu Instagram, o Ronaldo Barbosa disse que ele se inspirou em dois versículos bíblicos. Esse trecho da toada se baseia em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que eu vou citar agora. Abre aspas. Então, afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, o que acontece? Dando contexto para vocês desse versículo bíblico, é o momento em que Deus aparece para Moisés na sarça ardente, na moita ardente, e é o momento em que ele fala para o Moisés que ele deve libertar o povo de Israel das mãos do faraó, do Egito, né? Então Moisés arrebanha ali o povo de Israel e foge deles, é perseguido. Nessa perseguição ele abre o mar, etc, etc, etc. Aqui é o momento em que Deus faz a sua revelação para ele. E aí o que acontece? No capítulo de hoje eu vou usar bastante coisas que eu aprendi na Crisma quando eu tinha 15 anos. Para a tradição cristã, se eu bem me lembro das minhas lições de Crisma, o verbo ser, usado para Deus, ele é intransitivo. Então, se eu vou falar do Igor, por exemplo, eu falo: o Igor é bonito. O Igor é o maior entendedor de toadas de galera. Eu preciso colocar Igor, o verbo ser, e depois algo que qualifique Igor, né? Ou seja, para todos nós meros mortais, o verbo ser é um verbo de ligação. Ele conecta duas coisas. Para Deus, não. Para Deus, o verbo ser é intransitivo. Deus não é bonito. Deus não é também feio. Deus não é grande, pequeno, amor, ódio. Deus é. Ponto. Deus apenas é. Isso é muito importante no dogma cristão, né? A intransitividade do verbo ser quando aplicado a Deus e a Cristo também, etc. Ao aplicar esse versículo da Bíblia, do ser de Deus enquanto verbo intransitivo, na estrofe de afirmação da identidade Yanomami, a obra do Ronaldo Barbosa nos diz que o Yanomami também não precisa de uma definição. O Yanomami o é, né? E eu acho que aqui tem mais uma provocação àquela baboseira que aquele livro dos militares dizia antigamente. Porque uma das teses principais daquele livro era que os Yanomamis não existiam enquanto macro-povo, eu estou me repetindo sim em relação ao episódio passado, justamente por causa do esquema de aldeias autônomas. Então, para aquele livro de merda, uma aldeia autônoma deveria ser uma etnia, outra aldeia autônoma deveria ser outra aldeia autônoma deveria ser outra, e o conjunto dessas aldeias autônomas não formava Yanomami, não existia Yanomami. Isto é uma babaquice, isto é uma pantomima, né? Uma patuscada, o sonho de uma noite de verão. E aqui o Ronaldo Barbosa dá um tapa na cara dessa gente, dizendo que o Yanomami não precisa dessa definição. Ah, se mora nessa aldeia um, se mora naquela aldeia outro, se mora naquela aldeia... Não. O Yanomami é. Pronto. Yanomami sem nome, eu vivo a fome, na terra floresta terminal.
A gente acabou de ouvir agora Yanomami sem nome. Ô, Thiago Tártaro, seria isso, nesse verso aqui, um resgate, a própria fala do Davi, que ele só chegou a ser nomeado muito depois, né, como era comum na etnia, mas ele foi nomeado por um branco, né, por um missionário. Será que seria isso aí ou eu tô viajando demais? Olha, uma ótima interpretação sua. Era uma ótima interpretação sua, eu não tinha pensado nisso. Né? Então aqui, querido ouvinte, você está ganhando 3 interpretações para o que significariam esse dístico, né? Esse par de versos aí. Essa do Igor, que foi muito boa, te aplaudo. Eu tenho as minhas também. As minhas são de que essa questão de Yanomami sem nome faz referência à indigência que o branco impõe ao Yanomami. Né? Ou seja, aqueles índios lá, sei lá o que é aquilo, né? Então, esse modo displicente com o qual a branquitude, uma parcela da branquitude, enxerga, né? Então, o Yanomami sem nome vive a fome, ou seja, aqueles que eu não sei quem são, aqueles que não me interessam saber quem são, na visão torpe, né? De parcela significativa aí da branquitude. Essa é uma interpretação que eu dei. E das interpretações que eu dei, das minhas duas, eu prefiro a segunda, que vem muito na esteira disso que o Igor falou. Lembra, o Igor acabou de lembrar, que uma das formas de nomeação dos Yanomamis é esperar a criança crescer um pouco, adquirir algumas características, seja física, seja psicológica, para dar uma alcunha para a criança, e essa alcunha é seu nome? A gente comentou isso no capítulo passado. Pois bem, a consequência lógica disso é que por um tempo a criança fica sem nome, até ela desenvolver, até ela ficar bonita, rápida, forte, inteligente, magra, seja o que for. Então, quando o Ronaldo Barbosa fala Yanomami sem nome, eu vivo a fome, ele está falando, na minha interpretação, de uma criança. Então aqui a gente já tem uma segunda voz. Se antes você tinha a voz de um Yanomami que não se identifica diretamente, pode ser o Davi Copenaua, pode ser um Yanomami comum, um Yanomami, bom, não é cidadão, um Yanomami componente ali da sua etnia. Aqui você tem uma criança falando. Yanomami sem nome, ou seja, a criança que ainda não foi nomeada, eu vivo a fome, ou seja, a criança está com fome. A criança está com fome. Na floresta terminal, né? E aqui, esse terminal eu também faço uma dupla interpretação. É tanto terminal de fronteira, onde termina o Brasil, né? Porque o território Yanomami está na fronteira do Brasil com a Venezuela, quanto terminal de estado terminal mesmo, né? Que está morrendo. Chapiripês no canto, e a rua em prantos, na chauara desse ouro canibal. E nesse terceiro estrofe aqui ele fala sobre, traz vários daqueles signos, palavras que a gente já conhece por já ter ouvido tanto o Caprichoso mesmo trazendo nos últimos anos, né? Fala de Chapiripês, fala de Reahu, fala de Chauara, e a palavra que mais me tira aqui a interpretação dessa estrofe é o ouro canibal, que eu acho que é uma brincadeira que o Ronaldo tentou fazer, porque o índio por muito tempo foi visto como o canibal, né? O selvagem, os que comem carne humana, os que devoram os inimigos, e quando na verdade o que é feito é o contrário, né? O branco que mata o índio, que come o índio, digamos assim, mas não propriamente dito, mas ao destruir o que tem em volta dele, né? Os rios, a floresta, a terra. Então o ouro canibal seria... Eu acho que essa palavra canibal ela veio mais ou menos como uma ironia. O que você acha? Sim, perfeito. É perfeito. E eu acho que aqui esses signos, você colocou muito bem o termo, esses signos Yanomami, eles estão propositalmente distorcidos, né? Então, por exemplo, o Chapiripês, eles geralmente não cantam. Os Chapiripês dançam. Portanto, esse canto se refere, para mim, a estar em um canto, né? Chapiripês no canto significa que eles estão esquecidos, provavelmente porque o xamã deles ou sucumbiu ao ouro canibal, pode ter sido perdido, pode ter sido assassinado por garimpeiros,
e tá deixando os seus espíritos auxiliares sem xamã, né? Deixando os seus espíritos auxiliares num canto, não esquecidos, porque para estar esquecido precisaria estar vivo, né? Então, esses chapiris estão esquecidos num canto. Reahu em prantos. Em que pese ter muito pranto no ritual Reahu, como a gente viu no capítulo sobre esse ritual, a gente viu também que o Reahu é um momento de muita alegria, de muita festa, e que a parte principal do ritual Reahu é a festa. Então, quando você fala Reahu em pranto, você está meio que não desvirtuando, você está dando um outro significado para o ritual Reahu, que é o de pura tristeza, que não é o que esse ritual é. Ele não é um ritual de pura tristeza, ele tem muito componente de alegria. Então, você percebe que o espírito auxiliar está esquecido. E era para ser de alegria, não é só de alegria, né? E aí, na Shawara do ouro canibal. A Shawara é a epidemia do ouro que vem para comer a carne humana. A carne humana de quem? Dos Yanomamis, né? E a Shawara, como a gente disse no capítulo passado, é a doença, né? A doença que os brancos trazem com a mineração e com a colonização dos territórios indígenas. Exatamente. Eu só queria colocar mais uma interpretação que eu tive sobre esse canibal, essa palavra canibal. Tu falou lá no início, né, que o próprio Davi, no livro dele, ele fala que em algum momento ele chegou a cogitar se converter. Então esse canibal pode ser uma canibalização da própria cultura, das próprias tradições, da imposição cristã sobre o espírito, sobre a tradição, sobre a cultura, sobre a história daquela etnia. Então, esse canibal tem vários sentidos. Pare Yanomami Rutucara é nossa aldeia. Pare Yanomami Rutucara é nossa terra-mãe. Meus dias estão chegando ao fim, eu e meu curumim. Ô mama, se eu te esquecer, não te esqueças de mim. Nesses dois versos, Thiago, a gente tem a Utukara sendo a palavra-chefe dessa estrofe. O que você interpretou aqui? Aqui ele explica, né, o que é Rutukara, tanto nossa aldeia como nossa terra-mãe. E aqui eu queria destacar a relação entre para Yanomami, nossa aldeia. Esses versos, eles estabelecem aqui uma certa polissemia, porque você pode interpretar de duas formas. Tanto que para Yanomami é a nossa aldeia, ou seja, é a aldeia dos Yanomamis, né? Então a gente poderia falar assim, por exemplo. Para mim, pro Igor, pro Cassius, pro Cris e Companhia Limitada, Papo de Toada é o nosso podcast. Ou seja, nosso de nós 6 que compomos o elenco. Então, essa é uma interpretação possível. Uma outra interpretação possível bom, para Igor, eu, Cassius, Tio Hélio, Hausmann, etc. e companhia, o Papo de Toada é o nosso podcast de todo mundo. Ou seja, você tanto pode interpretar que o Ronaldão está dizendo aqui que para o Yanomami, Rutukara é a terra deles, Yanomami, quanto para os Yanomami, Rutukara é a nossa terra, é a nossa aldeia de todo mundo. Porque você pensa, quando é estabelecido que o céu caiu, que Rutukara caiu, em nenhum momento é dito no livro que caiu só para os Yanomamis. Caiu para todo mundo, para as outras nações que se conhecem. É uma terra que caiu. Né? Não caiu um pedaço específico do planeta onde só moram os... Não, caiu tudo, inclusive aonde moram os brancos. Então, isso aqui pode ser visto como um alerta. Né? Rutukara é a aldeia e a terra-mãe de todo mundo. E se a gente não cuidar dela direito, inclusive ouvindo os Yanomamis, o céu vai cair. Bom, nessa estrofe aqui, talvez seja a estrofe mais emotiva da toada, que é o Ronaldo falando sobre a morte, né? Meus dias estão chegando ao fim, eu e meu curumim. E aqui a gente tem diversas interpretações. É importante lembrar um fato histórico, que o Ronaldo recentemente deu uma entrevista à TV A Crítica, falando que ele escreveu essa toada num receituário enquanto estava internado. Então, a gente não sabe se era uma homenagem, se ele se sentiu... meu Deus do céu, quero nem imaginar.
se ele se sentiu mal a ponto de pensar que poderia ser a hora dele. Tem essa interpretação meio externa, à toada, mas eu quero saber, dentro da toada, dentro do contexto, Thiago, como tu interpreta essa estrofe aqui? Aqui, seguindo a orientação do próprio Ronaldo, que disse isso com todas as letras no seu Instagram, tal como na outra citação da Bíblia, aqui a gente tem também uma citação da Bíblia, né? Uma inspiração, melhor dizendo. Trata-se de Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15, que eu também vou ler para vocês. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê ainda que mama e não ter compaixão com o filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Fecha aspas, essa é a citação. Aqui é o trecho em que Deus estabelece uma declaração de amor ao ser humano, né? Deus não vai esquecer os seus filhos, mesmo quando os seus filhos se esquecerem dele. É um momento de consolação. E aí, se eu bem me lembro da minha crisma, é o momento que na religião católica se fala da consolação certeira. Porque é muito comum a gente humano ficar... eu tô tristinho agora porque minha unha encravou, porque Deus não me consola. Ai, meu Deus, a minha minhoca de estimação morreu, porque Deus não me consola. A consolação de Deus é certeira para os cristãos, né? Então, a consolação de Deus vai vir no momento certo. No momento em que Deus julga que é um momento de conforto para com o coração do fiel, é esse o momento que ele não vai esquecer do seu fiel e que o fiel vai se lembrar de que existe um Deus por ele. Basicamente é isso que esse versículo da Bíblia ensina. E aí você lembra que, você acabou de lembrar que teve aquela questão dos cristãos e que o Davi se entristeceu ao saber que alguns dos seus irmãos, né, irmãos de etnia, se converteram ao cristianismo. Talvez haja alguma coisa a ver com isso aqui, ou seja, esses irmãos de etnia do Davi Copenaua se esqueceram de Omama, mas o Davi diz que Omama não vai se esquecer deles. Assim como não está se esquecendo dele mesmo. Vale lembrar que pode existir esse paralelo entre o Deus cristão e Omama, porque o Deus Yanomami, tal como o Deus cristão, também é um Deus uno, né? Então não existe um panteão Yanomami, né, de deuses. Panteão é quando é uma religião politeísta, tem vários deuses e vários deuses compõem um panteão. O Deus Yanomami é único, é só Omama, né? E aí abaixo dele estão os espíritos auxiliares, seres, entre aspas, encantados, como seres das águas, etc. Então eu acho que esse verso fala um pouco disso. O Deus Yanomami não vai esquecer os seus fiéis, mesmo que eles ainda se esqueçam, ainda que momentaneamente, do seu Deus Omami. Eu ouço a tua voz, não deixarei o céu cair. Eu sinto a tua dor e não te deixarei jamais. Bom, nessa próxima estrofe aqui a gente percebe uma mudança no eu lírico, né? Quem você acha que é o narrador aqui o cantador da próxima estrofe? Omama, eu ouço a tua voz, não deixarei o céu cair, sinto a tua dor, não te esquecerei jamais. Aqui a gente tem justamente Omama consolando o eu lírico nesse momento de alento certeiro que a gente falou ali, que é o que o versículo da Bíblia sobre Isaías ensina. O próprio Demiurgo Yanomami salvando a vida dos seus filhos no momento correto. E vale lembrar, e isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, a questão da relação do Demiurgo com o profeta. Se eu bem me lembro das minhas aulas de Crisma, Isaías era o profeta mais requisitado pelo próprio Jesus. Quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece para um grupo grande de pessoas que testemunham a sua ressurreição, ele fala: galera, vocês têm que estudar Isaías. O que Jesus nos ensina com isso? Jesus nos ensina com isso que mesmo depois da profecia cumprida, e Isaías era um profeta da vinda de Jesus Cristo, ainda é necessário ouvir o profeta. Então, o que acontece? Eu preciso trazer um pouco do contexto histórico. Todo mundo lembra o que aconteceu, o que foi descoberto
no final de 2022, começo de 2023, na Terra Yanomami. A gente tá careca de saber, vamos falar um pouquinho disso mais tarde. Existiu uma profecia de que isso ia acontecer. Tá no livro, né? O Davi Copenaua não fala, olha, entre 2022 e 2023 vai acontecer tal coisa. Não. Mas ele vai dando vários indícios de que existe uma iminência constante de massacre, de violência, de aumento das doenças, tanto pela história, isso aconteceu, como pela iminência de continuar acontecendo. E aconteceu. A alteridade brasileira descobriu o que estava acontecendo, a profecia que o Davi Copenaua havia feito se cumpriu. Né? Se cumpriu a profecia, né? Então vai existir opressão Yanomami, vai acontecer uma coisa que é realmente ruim, tá? Aconteceu. E aí a voz de Omama aparece no momento dessa toada. Para que a voz de Omama aparece nessa toada? Para falar conosco. Para falar, não deixem de ouvir o profeta. Igual Jesus Cristo fez com Isaías. Jesus Cristo, depois de cumprir a profecia, ou depois de a profecia ter sido cumprida, falou, não esqueçam o profeta. Continuem estudando o profeta. É importante ouvir os profetas. E o que Omama faz aqui pra gente nesse momento é exatamente a mesma coisa. Cumpriu-se a profecia. Aconteceu o que aconteceu com os Yanomamis de acordo com o que o meu profeta falava. Mas continuem escutando o meu profeta. O trabalho dele não acabou. E o trabalho de vocês, Yanomami, e da alteridade que houve os Yanomami também não acabou. Né? Então eu acho que esse verso vem falando muito sobre isso. Yanomami, 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 Yanomami. Yanomami. Yanomami, 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 Yanomami. 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 Thiago Tártaro, e esse último... Não dá pra chamar de estrofe, né? Mas essas repetições da palavra Yanomami aparece aqui 11 vezes, se eu não me engano, no final da toada. Você tem algo a dizer sobre isso? Lembra que eu falei que as vozes na minha cabeça... Não, eu acho que é o meu trato interpretativo serviu para dizer que tem vários eus líricos e vários Yanomamis retratados nessa toada. Então lá no começo tem aquele eu lírico meio indefinido, que pode ou não ser o Davi Copenaua. Depois a gente tem a criança. Depois a gente tem esse eu e meu curumim, que eu acho que eu tenho um pouco mais de certeza de ser o Davi Copenaua. A gente tem o próprio Omama. Você percebe que, dependendo de como você lê essa toada, ela tem várias pessoas falando, e depois você tem Yanomami, 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 Yanomami. Sim. Então, o que eu acho que está colocado aqui? A questão da coletividade Yanomami. Então, você tinha uma pessoa falando no começo, depois uma outra pessoa falando, depois uma outra pessoa falando, e depois é citado Yanomami, Yanomami, como se fossem várias. Então é como se você mostrasse que aquele coletivo é muito mais amplo. Essa é uma primeira interpretação. A segunda interpretação você lembra lá do nosso Destrinchando, meu amigo Igor, o que significa a palavra Yanomami? Não tô lembrado, me lembra aí. Yanomami significa humano. Quando você passa a repetir isso, Yanomami, 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 humano, 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 humano. É gente que é humana. É gente que é humana. Eu tava ouvindo um economista que eu gosto muito falar, e ele fez uma provocação certa vez que ele tava fazendo uso da palavra, que isso palavras dele. Eu duvido muito que uma dessas pessoas que nos governam aí, era o ano passado, consigo olhar para um indígena, consigo olhar para uma pessoa em situação de rua, consigo olhar para uma pessoa com deficiência física e enxergue nela um ser humano. E eu vou concordar, né? Eu acho que eu vou concordar. Então, se a gente tinha um momento político que propiciou um desastre na causa Yanomami, era muito, muito pelo fato de que aquelas pessoas estavam sendo desumanizadas. Desumanizadas. E eu acho que quando o Ronaldo coloca Yanomami, 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 ele está afirmando humano, 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 humano. Eles são humanos, humanos, humanos. Eu não vou nem falar eles são como nós somos como eles. Nós somos humanos. E muitas vezes os governantes se esquecem disso, né? De uma forma assim que é revoltante.
Muito bem, então a interpretação do Tártaro, né, sobre a reafirmação da humanidade. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E Ronaldão dizendo o óbvio quantas vezes forem necessárias para que isso fique reafirmado e que nunca mais se questione, né? A humanidade de todos nós. No último bloco a gente fez o verso a verso da toada Utukari Yanomami, um canto para Davi Copenaua. E agora vamos passar para o penúltimo bloco desse gigantesco Destrinchando. Vamos falar agora um pouco sobre o meme, né? Ou o que não deveria ser meme. Thiago Tártaro, afinal de contas, por que tanto Yanomami no festival? Por que, entre aspas, tanto Yanomami no festival, né? Então, eu lembro, a primeira vez que eu fiquei pensando nisso foi justamente quando eu vi o meme, era aquele meme da caveira correndo atrás do cara musculoso. E aí, o cara musculoso colocaram assim escrito Yanomami, e atrás colocaram Eric Nakanomi, né? E aí o Yanomami na frente falava, caramba, mano, todo ano isso. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, realmente fala-se de Yanomami todo ano, mas eu não achei engraçado. Eu não achei engraçado e eu achava que tinha um motivo. Sempre achei que tivesse um motivo por trás disso. A grande verdade é que a gente descobriu na virada do ano passado para essa o que aconteceu, né? O que aconteceu. Eu acho que é assim. Cada um luta com as armas que tem. Nós mesmos, a gente tem as nossas limitações aqui no podcast. Espaciais, materiais, mas até acadêmicas, mas o que nós gostaríamos de fazer aqui nesse podcast é uma contribuição à discussão sobre a cultura popular e a questão indígena no Brasil, que é muito caro ao festival e se tornou, eu posso dizer por mim, eu acho que os meus amigos aqui do podcast compartilham disso comigo, se tornou muito cara na minha constituição política. Eu não colocava a questão indígena como uma prioridade nos meus interesses políticos até 2017, não colocava, e é muito comum disso acontecer entre sudestinos, e hoje em dia eu coloco. Eu acho que a questão indígena é providencial para a emancipação do povo brasileiro como um todo, indígenas e não indígenas. E cada um luta com as armas que tem. O próprio DJ Alok faz um trabalho que tem ali certa afetação por rede social, mas é um trabalho que é importante para quem recebe e para quem é beneficiado por aquele trabalho. O que o Boi Caprichoso tinha, e o que o Conselho de Arte tinha, o que as artes tinham para nos falar sobre o que estava acontecendo, e para chamar nossa atenção para o que estava acontecendo ali, era arte. Então, o que eu acho que se passava na cabeça do Eric Nakanomi, eu tenho um pouco de formação a formação de uma pessoa que faz foco em literatura, como é o meu caso na universidade, é a crítica de arte, a grande área é a crítica de arte, né? Então, sempre que a gente vai para esse lado do conhecimento humano, a gente fala, crítica de arte não é adivinhar o que estava passando na cabeça do artista, é analisar o que se manifesta. Mas, deixando essa questão de lado, eu acho que o que se passava na cabeça do Eric Nakanomi era justamente chamar a nossa atenção para uma questão urgente. Olha como a gente veio alertando desde o começo do capítulo passado. Tinha um livro escrito por militares. Esse livro escrito por militares desumanizava e tirava o caráter de sociedade dos Yanomamis. Falava que eles estavam a serviço de ongueiros. Inclusive, eu já cheguei a ouvir isso na Ilha de Parintins, tá, gente? Que algumas etnias indígenas são obras de ongueiros, de gente que gosta de boi. Ah, Thiago, e não é só, né, eu vou te falar, não é só em Parintins, não, mas em gente que trabalha e que é muito importante para o Festival de Parintins, fala essas baboseiras, compositores de grandes toadas que rolam no festival falam essas besteiras. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não sou maluco. Aí existe essa questão, né? Cada um luta com as armas que tem. E o que aconteceu no ano passado em a gente descortinar
o genocídio que estava acontecendo no território indígena Yanomami, tem o dedinho do boi-bumbá caprichoso ali sim. Tem o dedinho do boi-bumbá caprichoso ali sim. Nem 1000 apresentações de 300 bois diferentes, a gente poderia chegar a ter uma noção do que estava acontecendo naquele espaço. Note, caro ouvinte, a gente veio construindo isso desde o capítulo passado até aqui. Não tá bom para os Yanomamis há 500 anos nesse país. Não tá bom para os Yanomamis há 500 anos, né? Ninguém tá aqui falando, porque sempre tem aquele que fala, ai, mas antes era uma maravilha só porque virou esse governo. Não. Tá ruim para os Yanomamis há 500 anos. Nos anos 80 tentaram abrir um cacete de uma estrada dentro da terra indígena, levaram malária. Já tinham levado sarampo antes. A gente falou do massacre de Ashimu, tem uma belíssima toada do Boi Garantido sobre isso. Para você que não sabe, provavelmente nossa audiência é muito qualificada, deve saber melhor do que eu, mas caso você não saiba, o massacre de Ashimu foi no ano de 1993. Garimpeiros atiraram a queima-roupa em dezenas de mulheres e crianças Yanomami. Tiro a queima-roupa na cabeça de criança. Tiro a queima-roupa na cabeça de criança inocente. Por causa de ouro, por causa de minério, por causa de porra de garimpo. Ou seja, tá ruim para os Yanomamis há 500 anos nesse país. Eu não vou aliviar para nenhum governo. Tava ruim para os Yanomamis na ditadura civil-militar. Aliás, os militares são bem responsáveis pela propagação de calúnias contra os Yanomamis, inclusive na forma daquela porra de livro. Tava ruim para os Yanomamis na redemocratização do Brasil, né, com o indígena tendo que gritar no plenário que era gente também. Tava ruim para os Yanomamis, mesmo quando o território foi demarcado. Tava ruim para os Yanomamis na época do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, como diz o Viveiro de Castro na introdução do livro do Davi Copenaua. Sempre teve ruim para os Yanomamis. Sempre teve ruim. Mas qual que é a tecnologia? Eu vou falar nomes aqui, né? Se quiser também... qual que é a tecnologia que o bolsonarismo coloca sobre a questão Yanomami? A tecnologia do mal, tecnologia perversa. Todos esses outros governos, vamos falar só do pós-democrático, que é onde eu me deixei estudar para esse capítulo. E o Davi Copenaua fala isso no livro. O que você tinha antes era descaso, era não fazer. Então o Davi Copenaua fala no livro, eu fui pedir ajuda para a polícia fingiu que ouviu e foi embora. A gente foi falar com os governantes nos ouvem, falam o que vão fazer, mas depois não faz. A gente fala com não sei quem fala que semana que vem vai vir tal coisa, não vem tal coisa semana que vem. A grande tecnologia do bolsonarismo sobre a questão Yanomami não é não fazer. Não é não fazer. É auxiliar quem quer a repressão desses povos. Olha, desvio de vacina, né? Pesquisando para esse episódio, eu já sabia disso. Cargas de vacina que estavam destinadas para as populações indígenas e Yanomami foram desviadas pelo governo federal naquela época para serem dadas para os garimpeiros em desfavor dos Yanomamis. O garimpo ilegal contamina a água dos Yanomamis. Existe uma questão geral de contaminação da água que adoece as pessoas. Os homens ficam impossibilitados de caçar, como na divisão social do trabalho. A caça dos Yanomamis, a caça é trabalho dos homens. A consequência lógica da contaminação na água é, além de não ter comida, porque não tem peixe para comer, os homens ficam doentes, as pessoas passam fome. Tem matéria da televisão que fala, olha, a gente não mostrou todas as imagens que a gente achou, porque a gente achou muito chocante. Senhora de 90 anos de idade da etnia, com 30 quilos, 40 quilos, cerco ao território, não deixar chegar ajuda, deixar os garimpeiros fazendo o que querem ao redor, contaminando a água, 21 pedidos de ajuda negados. 21 ofícios da Associação Rutucara Yanomami, do Davi Copenaua, para o governo federal, em uma pandemia de escala global. A gente já discutiu aqui a questão do sistema imunológico dos povos originários, que é mais sensível. E há um cerco dos garimpeiros ao redor do território,
para tomar o ouro, contamina a água, eles chamam ajuda, a ajuda não vem. E os povos Yanomami cercados morrendo de fome, de sede, porque não tem água, malária e Covid. Isso é nazismo. Isso é nazismo. Que venham os processos. Isso é nazismo. E eu não tô falando aqui como em sentido figurado, não. Eu não tô falando isso como um sentido figurado. Sabe por quê? Sabe o que eu descobri esses dias? Vendo a entrevista de um outro intelectual que eu gosto, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo de documentos que recentemente foram descobertos em que os nazistas registram assim: olha, a gente viu aqui como os colonos indígenas, como os colonos americanos e canadenses tratam os indígenas. A gente até vai adotar algumas coisas que a gente viu que eles fazem para tratar os judeus, os deficientes, os pederastas. Só que a gente não vai fazer tudo que eles fazem porque é pesado demais. Sabia disso? É isso que os nazistas copiaram o que se fazia contra os povos originários. Só que os monstros que são os nazistas, os bostas que são os nazistas, não fizeram com os judeus o que os colonos fizeram. O que os brancos fizeram com os povos originários na América. E o que o bolsonarismo fez com isso é nazismo. É nazismo nessa forma que é pior do que a com os judeus. Porque estavam deixando criança morrer de fome, a revelia. Então é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. E eu me indigno. Eu fico indignado. É gente que gosta de boi, que tá no espaço amazônico. É isso que tá vindo pra cima do Brasil? Cada um luta com as armas que tem. Se a gente puder falar ainda, essa é a minha voz. O Davi Copenau conseguiu falar, essa é a voz dele. E eu atribuo uma nobreza ao Conselho de Artes, ao presidente do Conselho de Artes, Eric Nakanomi. A gente pode fazer crítica monossilábica, a gente pode zoar pra caralho, a gente pode fazer o cacete que for. Mas aqui teve nobreza de colocar na arena do Bumbódromo, uma questão séria, uma questão relevante, uma questão que é pra acordar. Muito bem, então se a gente perder nesse momento aqui alguma parte da audiência, eu fico muito feliz. Espero que nunca voltem mais. Que esse podcast que não apoia nazistas, esse podcast que não apoia quem discrimina os povos originários, esse podcast, pelo contrário, exalta a beleza da cultura, da riqueza, da tradição e a luta pela sobrevivência. Que eles nem deveriam... Essa luta nem deveria ser uma coisa. Eles deveriam só viver em paz, sem que ninguém enchesse o saco deles. Mas infelizmente o branco foi lá, levou doença. E não só levou doença, como também modificou toda a biodiversidade e acabou trazendo problemas para essa geração, para gerações passadas e provavelmente para as futuras gerações. Até que alguém resolva tirar essas pestes desses garimpeiros das terras indígenas. Graças a Deus existe algum movimento ultimamente nesse sentido. Não sei se isso vai se fazer valer na prática, pelo menos as notícias que a gente vê e lê. Então espero que haja, no mínimo, algum tipo de movimento. Se a gente perder algum ouvinte durante essa fala do Tártaro muito bem colocada, paciência, espero que nunca mais ouça, porque não queremos a vossa audiência aqui, queremos apenas pessoas que realmente pensam por si próprias. Terra-mãe, um campo de prisão, de escravidão, concentração. O dourado perdeu a beleza da cor, o brilho perdeu-se em joias de sangue. Nas vitrines do mundo expõe a dor e a extinção da vida de todos nós. Para finalizar esse destrinchando gigantesco, mas com muito conteúdo e muita discussão, tenho certeza que todo mundo está gostando bastante, eu estou gostando bastante pelo menos. Vamos falar agora, para acabar, sobre como que o Tucara Yanomami, um canto para Davi Copenau, pode ir para a arena. A gente sabe que do outro lado, do lado vermelho da área, do lado vermelho de Parintins, o Garantido vem também com uma homenagem muito justa, muito bem feita, para o cacique Raoni, né? E do lado do Caprichoso vem Davi Copenau. Thiago Tártaro, como que você imagina este momento para Davi Copenau na Arena do Bombódromo em 2023?
Olha, Igor, eu tenho dois pensamentos. O pensamento de quando eu ouvi a toada Desatento e de agora que eu ouvi a toada Atento. Quando eu ouvi a toada Desatento, eu achei a toada fraca para concorrer como toada letra e música. Aí eu falei, bom, isso eu acho que pode ser aquele momento de comoção, como foi feito de Pano e Espuma, sensibilidade. Acho que de repente poderiam até colocar as crianças, naquele momento em que eles colocam as crianças da escolinha Miguel de Pascale na arena. Eu achava isso naquele momento. Depois de parar e prestar atenção na obra do Ronaldo Barbosa, descobrir mais uma vez o gênio que ele é, eu acho que essa toada aguenta ser uma toada letra e música. E acho que ela deveria ser toada letra e música tipo da segunda noite, né? Primeira noite. O Caprichoso faz geralmente a toada tema, isso é certo. Eu acho que essa toada caberia como uma toada letra e música em segunda noite. E aí em terceira noite, geralmente a questão da redenção pela arte coloca-se uma coisa um pouco mais pra cima, né? A ver, né? Eu gostaria muito. Eu acho que ela pode ir até para mais de um momento. Acho que ela pode vir acoplado com uma celebração folclórica, desculpa, uma celebração indígena em algum momento, um pouco mais sério, né? Fazendo um link com uma outra toada, por exemplo. Eu acho que ela pode vir como toada letra e música mesmo. Então, há várias possibilidades. Mas uma coisa eu tenho certeza, Thiago Tártaro, já dando meu boa noite aqui, encerrando o episódio. Uma coisa eu tenho certeza, todo mundo que ouvir essa toada depois desse episódio vai ouvir de maneira diferente, pela maneira como você defendeu muito bem a construção dessa toada. Eu tenho certeza que todo mundo que reouvir essa toada a partir de hoje vai ter uma visão completamente diferente e mais profunda. Você sinceramente deu um show nesse episódio de hoje. Senhoras e senhores, um episódio que durou 2 episódios. Tivemos aqui um Destrinchando, /Megazord Yanomami, /Destrinchando, /discussão política, muita coisa. Porque essa toada, embora seja uma toada relativamente curta, uma toada que traz muito significado. E fala sobre um líder, fala sobre uma pessoa importante, fala sobre um homem que é exemplo para o seu povo e que é líder e que é um símbolo da luta indígena contra o branco, de maneira geral. E contra as coisas ruins que o branco leva até os povos originários. Então, espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Aproveite bastante esse episódio e reouça a toada Utucari Yanomami, um canto para Davi Copenal de Ronaldo Barbosa. Reouça, porque você vai entender de uma outra forma, provavelmente, e vai curtir até mais esta bela obra do maior de todos, Ronaldão. Até o próximo episódio. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Deixarei o céu cair, eu sinto tua dor, e não te esquecerei jamais. Yanomami, 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 Yanomami. Vamos a Patrick Araújo e Yanomami de Ronaldo Barbosa. Obrigado, gente. Obrigado, Maravilha, gente. Obrigado, Davi Assayag. Obrigado, Patrick. Tamo mano. junto sempre. Conte comigo, meu rei.